Dívida ativa, chega para cá o pessoal da dívida ativa, estamos abrindo com 1 hora de atraso a questão da securitização da dívida ativa. E na verdade, nosso cadê a Adriana? Não, mas foi bom. Tá bom. Vamos lá. Não, bom. Luiz Paulo, foi bom. Vou começar a dívida ativa aqui rápido. Aqui vai ser mais rápido. Não é. Olha aqui. Dívida ativa, cadê? Às 11 horas. Agilização. Nós estamos, na verdade, o nosso objetivo é pressionar para a cobrança da dívida ativa. Nós estamos aí numa posição contrária à securitização, porque entendemos ser ela lesiva aos interesses do Rio de Janeiro. Nós teríamos hoje aqui a presença do professor Dr. José Carlos de Assis, que trata da questão da dívida dos estados e escreveu um livro chamado Acerto de Contas, a dívida nula dos estados. Ele tem uma fundamentação que eu naturalmente estou lendo para compreender, mas ele entende, aliás, quando se fala na auditoria cidadã da dívida pública brasileira, a nossa Maria Lúcia Fatorelli, quando se trata disso, na verdade, praticamente caminha no mesmo sentido. Mas o nosso tema aqui é a securitização. E o professor J. Carlos Assis, que é um renomado economista e que depois, de ter uma trajetória longa na sua vida, hoje ele está assessorando o senador Roberto Requião lá no Senado. E ele, foi feito um contato com ele, agora no telefone, na ansiedade em relação ao comparecimento, e ele confundiu a data. Desde que nós começamos aqui a CPI da Petrobras, que quando foi chegando próximo a 10 horas, ele não chegava, telefonando, não conseguia ligar. Quando conseguiu ligar, ele... Eu quero dizer que eu compreendo isso, especialmente considerando a minha idade. Nós, às vezes, somos atropelados, por esses lapsos de memória. Mas eu falei com ele longamente ontem. Aliás, ele estava tão ansioso para vir que anteontem e ontem ele me ligou 3 vezes. 3 vezes anteontem, 3 vezes ontem. Então, de repente, eu não sei. E eu fico aqui. E os convidados, que aqui estão para participar, pelo menos acompanharam essa luta nossa também em relação à questão... Cadê a Adriana? Os presentes? Tem uma resposta Os presentes. O excesso de ansiedade do lado oposto é a depressão. De qualquer maneira, nós não vamos deixar de tratar dessa questão, mesmo com um tempo que eu chamo assim, mais limitado, porque o Ministério Público Especial, o Ministério Público de Contas, ingressou com uma ação judicial em relação à questão da securitização da dívida. Avançou com isso, o Senado, na verdade, é aquela decisão que tem o objetivo até de chancelar, porque havia um enfrentamento, uma interpretação de que a securitização não tinha respaldo legal. Nós estamos enfrentando, eu estou vendo o deputado Luiz Paulo aqui, com a questão
da Lei Candir, etc., e o Supremo Tribunal Federal, que deu prazo, né? Acabou o prazo. Não, mas acabou o prazo e o Congresso Nacional não votou, e eu não sei se o Tribunal de Contas da União vai tomar alguma iniciativa, porque a decisão, o ultimátum dado pelo Supremo Tribunal Federal, transfere uma responsabilidade de regulamentação que o Tribunal de Contas da União não tem. Não tem competência para fazê-lo. O Senado Federal... Não, por favor, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, no som. O Senado Federal, há 10 dias atrás, aprovou na CCJ uma proposta do senador Flecha Ribeiro, cujo relator foi o senador Anastasia, no sentido de retirar da Lei Candir os artigos de isenção à exportação do produto primário e do semi-elaborado. Se isso vier a acontecer, é uma solução ótima, mas a CCJ aprovar não quer dizer que não tenha que ser votada 2 vezes no Senado, 2 vezes na Câmara, né? Mas seria um caminho muito positivo se vier a acontecer de fato. Então, vamos lá. E aqui nós temos Eliana Barros, Sindifisco, Daniel Roedel, Auditoria Cidadã da Dívida, Sônia Regina, Sindiconte Rio, e Hugo Wilken Morel, Procuradoria-Geral do Estado, que eu não sei se a Procuradoria, e aí eu vou aproveitar as presenças aqui para sugar um pouco, né? Se a Procuradoria tomou ciência desta iniciativa do Ministério Público. Vem chegar para cá perto do som. Chega para cá, por favor. Não me deixem só. Quem está para chegar para cá, para perto, para a gente poder ter pelo menos uma conversa não tão formal. Chegar todos para cá para facilitar a minha vida um pouco, né? Fica tudo bem. Isso, vamos lá. Doutor Hugo. Bom, só uma pequena correção. Primeiro, assim, como eu tinha me preparado para a palestra e tal... Não, mas eu quero que fale. Todos os dados aqui... Não, mas eu quero lhe dar a palavra, é isso, eu quero. Eu não estou com todos os dados. Não, mas aqui, pode... porque o preparo acabou sendo outro tema, veio para a securitização, mas uma pequeníssima correção, quem entrou com a ação civil pública foi o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Não foi o Ministério Público do Tribunal de Contas. Beleza, é bom. É uma inicial de aproximadamente 70 e poucas páginas, e eu acredito, eu não tenho certeza, porque como eu sou lá da dívida ativa e a gente trabalha apenas na persecução do crédito inscrito em dívida ativa, que isso vai ficar em outra especializada, que é a especializada que a gente chama de Procuradoria de Serviços Públicos, que ela é uma especializada residual, e eles que vão trabalhar esse tema. Eu acho que já está com eles, mas eu não tenho certeza absoluta. Porque não sei se já chegou formalmente, eu sei que informalmente a gente já tinha tido notícia da ação, mas não sei se nós já fomos efetivamente citados. Certo? Então vamos lá, os dados que o senhor trouxe para nós, pelo menos. Não, pois eu trouxe, eu separei coisas de outro tema. Qual foi o tema? Que eu trouxe um pouquinho da nossa arrecadação, novamente. Não, na verdade, então deixa eu fazer a indagação, já que... Eu preferia que eu fosse demandado, já que... Tá bom, então vamos lá. O núcleo da discussão na securitização, sim, é que a securitização se apropria, sim, daquilo que é o mais facilmente, vou usar a expressão, pode não ser preciso, não, aquilo que é o mais facilmente cobrável. Sim. Quer dizer, uma parcela da dívida ativa em que os próprios devedores já assumiram um compromisso de um pagamento parcelado e saber se isso vem acontecendo. Quer dizer, esses devedores que entraram nesse acordo mais imediato
Eles estão honrando porque era na casa dos 800 milhões. E estão caminhando para uma securitização na casa de aproximadamente 100 milhões. Para o Estado receber. Quando esteve aqui, no último encontro, em que eu chamei de acariação, porque as partes todas estavam presentes. O doutor Paulo Tafner, que preside a empresa, viveu aqui pela primeira vez um constrangimento e pela primeira vez uma irritação, chegando a dizer que deixaria, que não estava aguentando mais e deixa, porque ficou óbvio que esse caminho da securitização é um caminho lesivo aos interesses do Estado. E aí, também, tem que dizer, causando uma certa apreensão, a própria Procuradoria-Geral do Estado. Quer dizer, a Procuradoria está favorável ou contrária a essa securitização, pelo menos dessa parte melhor da dívida? Em primeiro lugar, conforme já colocado nas outras audiências que a gente teve a oportunidade de participar, a Procuradoria ela tem muito a função de ver a legalidade ou não do procedimento que foi autorizado. Eu lembro que até teve a participação de alguns auditores do Tribunal de Contas, exatamente. E eles ficaram, na época, com o dever de casa, que, afinal de contas, é a função deles, eles são os técnicos, de observarem a economicidade da operação. Então, o que aconteceu? O pessoal mandou para a gente um processo administrativo no qual a gente analisou se seria viável a securitização nos moldes que já até aconteceu no estado de São Paulo, de apenas uma parcela da dívida que já tinha sido objeto de uma anistia, de um programa de anistia. Isso foi analisado pela Procuradoria do Estado. Mas qual foi a posição do Tribunal de Contas? A posição do Tribunal de Contas, pelo menos o que eles colocaram aqui para a gente, foi que, quanto à legalidade, eles estavam de acordo com a Procuradoria, mas ainda faltava um... Entendendo pela legalidade? Eles, em princípio, estavam entendendo pela legalidade da operação, obrigado. Porém, eles alegaram que não tinham finalizado a análise da economicidade à época. E ainda não concluíram? Até porque o fiscal que gastou fazer isso. Pois é, tinha sido feito é tudo muito lento. Eu ainda não tive nenhuma resposta. Pois não. Eu ainda não tive nenhuma resposta. Não teve. Porque, na verdade, o nosso temor é que as coisas são consumadas sem que isto seja concluído. De repente, eles fazem um leilão, contratam um banco, as debêntures, vão fazendo tudo, e nós vamos ficando, como é que se diz? Correndo atrás do prejuízo, e as coisas vão ficando consumadas, e as responsabilidades, ou as irresponsabilidades, não podem ser avaliadas. É uma discussão que aí envolve o Tribunal de Contas, mas também a Procuradoria-Geral do Estado. É por quê? E aí eu vou fazer essa consideração, porque é uma coisa muito momentosa, não é? Nós estamos agora para votar a indicação de um conselheiro do Tribunal de Contas. O conselheiro é um auditor, é um quadro, um auditor, ele é conselheiro substituto, mas ele faz parte daquele corpo instrutivo do Tribunal de Contas. E nós, nas discussões aqui, e era até uma reivindicação da categoria, uma reivindicação da entidade nacional dos auditores do Tribunal de Contas, para que o corpo instrutivo venha a ser mais prestigiado. E nós temos no Tribunal de Contas, agora em função de tudo o que houve, nós temos uma composição praticamente, embora desfalcada, mas nós estamos lá
com 4 membros, todos oriundos do quadro técnico. E aí surgiu a questão da SEDAI como garantidora, né, de um empréstimo que foi sendo diminuído, né? Contrataram a Fundação Getúlio Vargas, pagaram, avaliou em 8 bilhões e pouco. Aí o Estado avaliou em 7, sem considerar coisa. Aí veio a União em 2.900. Aí pega um banco que só tem escritório em paraísos fiscais, ainda diz que é banco de investimento. Mas aí eu peguei o parecer do Tribunal de Contas. É uma situação tão dramática, porque o corpo instrutivo faz uma avaliação e, com todos os dados pertinentes, faz algumas exigências. Exigências que teriam efeito suspensivo, inclusive indicando o adiamento da licitação para a escolha. Tem 8 itens. O Tribunal de Contas, por vezes, havia conflito entre o Ministério Público Especial e o corpo instrutivo. Mas nesse caso da SEDAI, não. O Ministério Público, o corpo instrutivo, faz algumas exigências, o Ministério Público concorda e acrescenta mais 2 exigências. E aí, o que é que se imaginava lendo aquilo? Que a relatora, conselheira substituta, a doutora Andréia, que está provisoriamente, ela se inclinaria a concordar com o corpo instrutivo. Não. Ela discorda do corpo instrutivo, do Ministério Público Especial e da Procuradoria do Tribunal de Contas. Ela discorda de todo mundo para dar um parecer compatível com os interesses do governo, do Poder Executivo. Aquele parecer dela até desmoraliza a reivindicação da representação nacional, porque ali nem era para deliberar, era para, pelo menos, as exigências seriam cumpridas para fazer a avaliação. Não. Virou as costas para todas as exigências, apresentou um parecer numa terça-feira e o leilão aconteceria na sexta. Foi adiado por uns dias por uma solicitação do governo federal. Então eu estou dizendo o seguinte: afinal de contas, quando os conselheiros não integravam o corpo lá da carreira do Tribunal de Contas, os auditores, não, porque são ex-deputados, que são não sei o quê, está bem, mas nesse momento lá, só. Aí eu falei, mas afinal, então qual é a diferença? Como é que... Aí diz assim, não, é um órgão, é um Tribunal de Contas, aí está aqui, acerto, eu dizia, eu tenho pronunciamentos aqui dizendo que o Tribunal de Contas era o faz de contas ou o acerto de contas. Mas nesse caso específico, e ainda um interesse grande a SEDAI, pô. Como é que o Tribunal de Contas, com conselheiros substitutos, todos os auditores praticamente, cumpre um papel para atender uma exigência do governo, pô. Será que é a esperança de nomeação? Porque agora houve esse rolo todo, que o Jonas Lopes se aposentou, surgiu a vaga, aí indica um auditor, que aliás tinha aberto mão, os 3 assinaram um documento, abrindo mão da indicação. E aí, foi feita a indicação, num acordo feito com eles, de um deputado, deu esse rolo todo, agora retorna a indicação de um auditor.
Está até na pauta de amanhã. Aliás, é uma vaga meio amaldiçoada, né? Então, agora, eu estou dizendo o seguinte: como é que nós ficamos? Aqui, durante anos, reivindicando, prestigiar o corpo instrutivo, que as decisões, claro que as decisões são políticas no Tribunal de Contas. Há casos que é isso mesmo, o corpo técnico. Eu cito um exemplo lá em Friburgo, na enchente, né? Aquela tragédia. Claro que o corpo técnico faz uma avaliação da aplicação do recurso de acordo com as normas. A decisão política avalia a emergência. Então, o recurso era destinado a construir uma quadra. Mas, naquela emergência, o executor lá na ponta construiu o muro, que era o muro de contenção. Claro que ele, naquela correria, ele não observou a norma. O corpo técnico dá o parecer de acordo com a norma, mas o corpo político avalia e diz: olha, não era razoável. Realmente o corpo técnico fundamentou e tal, mas a situação em si, aí é uma decisão política, justificável, razoável, aceitável, óbvia até. O corpo técnico não poderia dizer: não, mas a emergência, não. O corpo técnico, isso que caracteriza a discrepância entre uma decisão política e uma decisão técnica. Mas nesse caso da SEDAI, nem era uma decisão ainda. Era o corpo técnico, o corpo instrutivo, pedindo cópia do contrato, explicação sobre os juros, que agora está aí caracterizado, vai pegar 2 bilhões e 900 milhões e vai pagar em 3 anos 4 bilhões e pouco. Quer dizer, então, o endividamento, eu estou dizendo isso tem que falar com algum desabafo, né? Porque eu até um dia fiz uma brincadeira aí, até talvez um exagero, né? Que eu fui à tribuna e botei aquele nariz de palhaço, lembrando do Jô Soares, né? Pô, estão fazendo nada. Eu estou aqui com o nariz de palhaço, mas não me considero palhaço. Então, quando a gente recebe aqui, né, a representação, auditores fiscais, não é? As representações técnicas, pô. Diz assim: a política prevalece, e eu não tenho dúvida disso, mas tem que ter uma razoabilidade. A decisão política tem que ter uma justificativa. Mas anteciparam a decisão sem todos os dados, porque o corpo técnico não opinou contra nem a favor. O Ministério Público também, para depois decidir, não, antecipou a decisão. Então, não sei. Diz assim: é uma decisão política, que o Estado precisa do dinheiro para pagar servidores. Até agora, isso está rolando há meses. Aí não cobra a dívida ativa, não enfrenta a sonegação, os incentivos fiscais, aquilo que poderia trazer receita boa, sem endividamento, vai ficando para trás. E aí tem que dizer. E os demais órgãos? Nós estamos vendo a questão da dívida ativa. Diz assim: mas se tivesse mais uma vara, mais uma serventia, já agilizaria. Mas não há esforço para a cobrança da dívida ativa. O município do Rio de Janeiro fez um esforço concentrado, estabeleceu condições, numa parceria com o Poder Judiciário, para agilizar a cobrança. Houve resultado. Aqui a gente não consegue promover uma parceria entre a Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal de Justiça. Não, mas não. Vamos fazer. Chegou a um ponto, há sei lá quanto tempo atrás, de dizer: não, são os serventuários da Justiça que não querem colaborar, estão exigindo gratificação. Aí vamos conversar com a representação, se não é verdade. Aí vamos lá no presidente do tribunal: olha aqui,
Saiu no jornal uma coisa, uma declaração que o senhor fez, e agora? Então, como é que se diz? Fica uma espécie de jogo de empurra. E, não sei se alguém quer fazer uso da palavra, o jogo de empurra é esse, pô. E, pelo menos naquele momento que nós conseguimos colocar todos aqui, procurador, veio o doutor Espínola, procurador, veio a representação do Tribunal de Contas, veio o doutor Paulo Tafner, presidente, então veio até o doutor Daniel, né? Juiz, doutor Gilberto, um juiz de direito, que é um interessado nessa questão, então ficou uma situação que era impossível chutar a bola para o outro lado que não estava presente, que os lados estavam presentes. Só não houve o comparecimento do Ministério Público. Mas possibilitou, e os representantes do Tribunal de Contas também imprensaram aqui o doutor Paulo Tafner. Então, eu, como é que se diz? Queria ouvir a evolução, pelo menos, dessa cobrança, como é que chegou a trazer os dados? Isso, a gente, pelo menos, da dívida ativa eu trouxe. Da dívida ativa, como é que está a evolução? Apesar, esse ano, quanto conseguiu de resultado até esse... Apesar das dificuldades que a gente teve, ano de crise, das dificuldades que Vossa Excelência muito bem colocou com o tribunal, a dificuldade de diálogo entre os órgãos, considerando até o dia 3 de dezembro deste ano, esquecendo a parte de anistia, porque é uma renda que depende de leis e tudo, uma entrada de receita que depende de leis, a Procuradoria-Geral do Estado conseguiu aumentar em 47% a arrecadação em relação ao ano passado. O que eu concordo com Vossa Excelência, que com um esforço conjunto é possível, sim, a gente chegar a números melhores. A gente vem trabalhando nesse sentido, mas, como todos sabem, as dificuldades são grandes. Mas, mesmo assim, sem ter encerrado o ano, nós já temos hoje 47% a mais do que o ano passado. Então, isso eu acho um dado significativo que, de certa forma, apesar de que poderia ser melhor... O volume total? O volume total, a gente está em 286 milhões, arredondando. Se você pegar o valor total, isso que tem que ter um pouquinho de cuidado. Em relação ao ano passado, certo, abaixa. Mas por quê? Porque não houve nenhum programa de anistia. Quando a gente desconsidera os programas de anistia, a gente percebe que está havendo um incremento da entrada de valores. Eu não sei se o senhor pode não ter o dado aí, mas eu ia solicitar. Nesse caso da securitização, sim, aquela dívida que faz parte do acordo, sim, do refis, tem a evolução daquela parcela? Não trouxe. Teria como me... Acho que consigo, mas, salvo engano, o subsecretário de Receita da Fazenda, fugiu o nome dele agora, o Adilson Zegur, na última reunião disse que estaria em algo em torno de 400 milhões. Já conseguindo cobrar esse ano? Não, porque é parcelado. Uhum. Mas então, que já teria feito a cobrança de 400? De quanto entrou esse ano em relação a esse programa? Posso tentar obter. Pelo menos a parte da dívida nesse ativa, programa obviamente. do... Tá. Isso, vamos lá. Tem esse dado? Não, eu não tenho aqui. Se puder trazer para mim, porque era bom, claro, ter esse conhecimento, porque é uma maneira de enfrentar o argumento de que tem que securitizar. Porque se, porventura, o volume arrecadado supera, por exemplo, 100 milhões, já é um argumento. Então, para que vai securitizar? Se num ano recebeu 100 milhões e vai securitizar por 100 milhões? Para receber 100 milhões e entregar 800, 700? E eu não sou, né? Eu não sou contabilista, eu não sou auditor fiscal, né? É só uma matemática da maior simplicidade, né? Então, enfim. Obtenho esses dados. Pois não, por favor.
Bom dia. É o Daniel. Daniel. Auditoria Cidadã. Auditoria Cidadã, vamos embora. Bom, primeiro eu quero dizer que eu não sou especialista em securitização, mas nós temos debatido esse tema e outros na Auditoria Cidadã, e o que nós estamos entendendo é que esse processo ele é mais um elemento do que a Maria Lúcia Fatorelli tem denominado de sistema da dívida pública. E essa é uma questão, né? É um sistema de endividamento que é a ponta de lança do capitalismo financeiro hoje, onde você drena recursos da economia real e coloca na mão de rentistas, na mão de financistas, que é um capital improdutivo, né? Ele não gera um retorno eficiente para a economia real. Então, quer dizer, isso é apenas mais um exemplo desse modelo, né? É o que está se habituando aí a denominar de a etapa mais radical do neoliberalismo, né? Então, quer dizer, essa situação aí está ligada a vários outros instrumentos, né? Então, o senhor colocou no evento anterior uma crítica em relação à Fiesp, em relação à Firjan, com essa questão da... Onde é que estão essas instituições que permitem que a economia real drene recursos para uma economia financeira improdutiva e essas entidades não se posicionam radicalmente contra isso, né? É porque, na verdade, elas também estão sendo tributárias desse modelo de rentismo, né? Muito mais do que um capitalismo voltado para uma produção econômica, né? Então, são questões que estão reforçando para nós esse tipo de modelo. A questão é o modelo, que tem que ser... Se não enfrentar esse modelo, não tem salvação, pô. Nós ficamos aqui, não é nem enxugando gelo, nós ficamos aqui vendo, tentando pelo menos, através do esclarecimento, da pressão, alterar esse modelo. Porque assim, qual a explicação que alguém pode dar ou ter para que o governo não se interesse na cobrança da dívida ativa? Estão capturados também. Eu conversei com alguns, aliás, não deu tempo de fazer, que eu ia trazer ex-secretários de Fazenda. Já tinha conversado com o Dr. Sassi, que foi secretário de Fazenda, e criou a chamada Inspetoria de Grande Porte. Porque o óbvio, ele, com a experiência que tinha, concluiu que 10, 12 setores eram responsáveis pela arrecadação correspondente a 85% do ICMS. Ele falou, ao invés de ficar correndo, né, atrás dos 15, não é dizer que fosse abrir mão de fiscalizar. Então, ele criou a Inspetoria de Grande Porte com uma estrutura eficiente para fiscalizar combustíveis e lubrificantes, cervejas e refrigerantes, energia elétrica, telefonia, bancos, supermercados. Ele criou não era só... Tinha uma sequência, a fiscalização era estruturada. Aliás, os auditores fiscais não gostaram, que disseram que eles perdiam a autonomia. Mas o fiscal ia ao setor para trazer determinadas informações, não ficava ao talante do fiscal. Ele tinha que chegar lá e cumprir uma tarefa, trazer determinadas informações, para depois ter um setor que criticava. E houve aquele episódio, e foi feita uma CPI aqui, aquele caso, lamentavelmente, ficou caracterizado com o nome de um dos auditores, o caso Silveirinha, e alguns fiscais foram punidos. Quando a gente fala, estamos aí nesse negócio de discutir a corrupção, alguns fiscais foram punidos, mas a consequência principal é que acabaram com a Inspetoria de Grande Porte, que estava enfrentando a sonegação. Isto é, restabeleceram padrões de sonegação e
Hoje, a punição de 4, 5 auditores. A punição não representou rigorosamente nada em relação... Era melhor nem ter feito CPI. Deixava correr frouxo. Mas a inspetoria de grande porte deveria ter sido preservada. Vossa Pois Excelência, não? me permite? Óbvio que a gente não trabalha com a fiscalização, nós trabalhamos já em outra etapa, né, etapa judicial, mas eu acho essa ideia da especialização algo muito produtivo. Produtivo. Pois é, então a gente está criando lá o núcleo de ações fiscais estratégicas para conseguir fazer parcerias tanto com a Cefaz quanto com o Ministério Público e realmente caminhar por essa linha do combate à sonegação também. Ainda está embrionário, um projeto novo, mas eu espero que a gente consiga colher frutos em breve e trazer resultados ainda mais positivos. Eu aqui apresentei um requerimento de CPI para investigar a sonegação. Todos os ex-secretários dizem que a sonegação está na casa mínima de 30%. Mínima. 30%. Então, imagina que se o governo do Estado se interessasse, ele não estaria nessa situação de penúria, jogando na rua da amargura, na desgraça, uma parcela grande dos servidores públicos, sem falar na qualidade dos serviços públicos, só se dispondo a enfrentar a sonegação. Agora, se conjuga enfrentar a sonegação, agilizar a cobrança da dívida ativa e discutir os incentivos fiscais já concedidos para estabelecer a diferença entre incentivo e favor. Porque incentivo fiscal, ninguém pode também ser contrário. Mas o incentivo fiscal tem que apresentar determinados resultados, pô. E tem que ser acompanhado. Cada setor, e não. Então não caminha nesse sentido. E se concentrou nesse empréstimo, que agora, quando sair, imaginar que tem servidor que não recebeu a remuneração de setembro, pô. Não falo nem o 13º do ano passado, mas tem gente aí que não recebeu de setembro. Então, setembro, outubro e novembro. Aí não recebeu o 13º do ano passado. Então, como é que as pessoas vão viver sem salário? Aí vem aqui, choram, encontram na rua, aí distribuindo bolsa, aí, cesta básica. Não quer. E aí, dizer assim, como é que resolve? É a pressão. Então, eu, aliás, amanhã, está marcada amanhã a votação do conselheiro, que houve a liminar. O Jonas desaposenta, porque imagina uma delação premiada, em que o prêmio é a aposentadoria. Só juiz. Não é isso? Porque eles falam em imunidade, os juízes aposentam. Diante dos maiores horrores, a penalidade é aposentar. E eles falam dos parlamentares. Eu amanhã vou dizer, houve uma reunião de um grupo aí, anticorrupção, entidades, com o Ministério Público, com não sei quem, tudo, né? Mas tudo concentrado no Tribunal de Contas. Eu falei, mas vem cá, como é feita a indicação para o Supremo Tribunal Federal? Falei, como é que é feita? O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. O ministro Celso Melo vai ficar 45 anos no Tribunal de Contas, aproximadamente. Anos. Foi indicado no governo Sarney, é o decano. Mas a indicação se dá nos mesmos moldes da indicação para os conselheiros do Tribunal de Contas. Tem cota, essa é do corpo técnico, essa é do Ministério Público, essa é do Poder Legislativo, essa é do Executivo, e aqui é a casa que aprecia. Lá, para o Supremo Tribunal Federal, é o Senado.
que faz a sabatina, quase sempre tudo combinado. Mas chegam lá, são os supremos, estão escrevendo outra Constituição. E o Superior Tribunal de Justiça? A mesma coisa. E o Tribunal de Contas da União? E o Tribunal Superior Eleitoral? E o Tribunal Regional Eleitoral? Tem. Porque aqui tem o 5º Constitucional. A gente vai lá, nós vemos ex-representantes do Ministério Público, desembargadores. Nós vemos juízes, advogados, desembargadores. O ministro Luiz Fux, há poucos meses atrás, fez a filha de 30 anos desembargadora, na cara de pau, e pregam moralidade. E isto recai sempre sobre quem é mais exposto, que é o poder legislativo, que não tem a vitaliciedade deles. Olha, a cada 4 anos tem eleição. E aí, o ódio, né? O ódio é de tal ordem que a sociedade exige até o descumprimento da Constituição para a punição, e não o chamado devido processo legal. Procura estabelecer a confusão incorreta entre imunidade e impunidade. Existe o devido processo legal, mesmo para quem tem imunidade. E aí, o povão desesperado, né? Olha para o parlamentar que vai preso, mesmo ilegalmente, e aplaude como aplaude o ladrão de galinha que é amarrado no poste e linchado, a paulada, sem a observância do devido processo legal. Aí diz assim: não, mas quando é para os ricos, para os parlamentares, tem o devido processo legal. Quando é para o pobre, mas é a mesma justiça, pô, que mantém 40% aí dos presos provisórios. Olha aí. Sistema penitenciário abarrotado, é o mesmo judiciário. Mas se julgasse aqui, talvez o resultado fosse outro. Mas não é aqui que julga. Quem julga é lá. Vai deferir a eles, selecionar a arbitrariedade que pode ser praticada contra qualquer um. Então, é tudo muito confuso. De qualquer maneira, lei, para encerrar, não é isso? Estamos vendo nos jornais hoje que o Tribunal Regional Federal, lá no Rio Grande do Sul, marcou o julgamento do recurso do ex-presidente Lula para o dia 24 de janeiro. Como nós estamos vendo tudo o que está acontecendo no país, o setor dominante, que assumiu o poder com a destituição da presidente eleita, está implantando reformas que não implantariam, porque não seriam eleitos. Porque perderam 4 eleições sucessivas. Caminhavam para perder a 5ª em 2018. Estão construindo, estão conduzindo o processo, ou para que não tenha eleição em 2018, que essa possibilidade existe, ou para que eles possam eleger o candidato deles. Isso não tem nada a ver com moralidade. Isso é a disputa pelo poder, que se apropria dos desvios de conduta para utilizar como pretexto, e não para cumprir o processo legal. E eu não estou defendendo o presidente Lula, de jeito nenhum. Nem ousaria. Mas tratamentos diferenciados em relação a um. A coisa caminha numa velocidade, em relação ao outro, a coisa caminha. E não é agora. Eu me lembro, na época do chamado mensalão, o Supremo Tribunal Federal não tinha julgado ninguém. Ninguém. Nunca tinha julgado ninguém. E a competência era julgar quem tinha o foro privilegiado. Não significa impunidade.
é que vai ser julgado. A proteção não é a proteção ao fulano, é a proteção ao exercício do mandato. Mas não pode usar uma. Só quem pode delinquir é quem está naquela posição. Senão não haveria dúvida. Se não é, até para dúvida, está sendo processado. O devido processo legal é o quê? Apresenta provas, não é isso? Tem o contraditório, condenou. Isso é o devido processo legal. Agora, só quem pode praticar determinado ato é quem tem a imunidade. A imunidade não é para proteger a pessoa, é para proteger o Estado Democrático, o exercício. Agora, por exemplo, olha aí, para encerrar, o Supremo Tribunal Federal vai decidir que o deputado estadual, embora esteja na Constituição Federal, tendo as mesmas garantias que tem o deputado federal, as mesmas, vai decidir que não tem. Sabe o que vai acontecer? Qualquer juiz vai determinar a prisão, pedir. O Ministério Público pede a prisão preventiva de um deputado, ele defere. Aí o que está lá? Flagrante delito de... Eu digo assim, não, mas lavagem de dinheiro... Por que não pode a lavagem de dinheiro como crime inafiançável? Porque se põe como crime inafiançável, tem o flagrante delito de crime inafiançável. Mas por que não põe? Porque afiançáveis são os crimes dos ricos ali. Porque o rico tem dinheiro para pagar a fiança. Inafiançáveis são os crimes dos pobres. Mas dos ricos, acordo de leniência. Sonegou, para quem é auditor fiscal, olha aí. Sonegou. Não é isso? O máximo que acontece é fazer um acordo para pagar. Quando é pilhado. O chamado, o depositário infiel, que numa medida provisória no tempo do Itamar Franco, consagrou a prisão do depositário infiel, foi logo modificado depois. Por quê? Porque o setor patronal tem que descontar previdência, fundo de garantia, tudo, e não recolhe. Quando é pilhado, não tem prisão, vai lá e paga. Aliás, quando o processo não some, como foi o caso da Globo, né? Que o processo sumiu. Então, as pessoas não estão, eu acho, né? A mídia, né? Massacrando essa reforma da Previdência, com dinheiro público, a propaganda enganosa que está sendo feita, e mesmo assim, não estão conseguindo. A propaganda enganosa, que está aí na televisão, com recursos públicos. Eu me lembro do governo Collor, com as privatizações, o elefante, quanto menos Estado. Estão dizendo agora mesmo da Previdência. A reforma da Previdência é necessária para que tenha recursos para saúde, educação e segurança. Na época das privatizações que começaram com o Collor, o elefante branco, quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, mais segurança. Privatizaram todo o setor siderúrgico, todo o setor petroquímico e fertilizantes, a rede ferroviária federal, extinguiram o Lloyd, a Vale do Rio Doce. Mas o que foi de desmonte, hoje, deveria haver o paraíso. Que eles diziam, quanto menos Estado, eles continuam insistindo, quanto menos Estado, querem transferir a Previdência para a iniciativa privada. E dizem, sabe o quê? Que é para acabar com os privilégios. Privilégio que eles dizem do servidor público. Eles não querem ter o servidor público como referência para... Não, eles querem achatar. E aí diz assim, vamos excluir, já está lá, tem que excluir os militares. Daqui a pouco eles excluem magistrados. Daqui a pouco eles excluem representantes do Ministério Público. Por quê? Porque é o sistema de poder. Quem vai perder
aquilo que conquistou, é o servidor público da carreira lá. Por quê? Que eles não, o inconformismo em relação à Constituição de 88. Que ali sim criou um sistema, pô. Por ser trabalhador, número de mínimo da época da concessão, era a reivindicação dos trabalhadores da iniciativa privada. Cadê? Então, olha, é duro, mas o grande desafio hoje é resistir e garantir a realização de eleições o ano que vem. Estão querendo fazer um semi-parlamentarismo. Eles estão na dúvida, eles não têm candidato a presidente da República. Não tem, ainda não encontraram. Vai ser o Huck, o incrível, Luciano. Vai ser, eles estão tateando a tentar encontrar não encontraram. Aí o Geraldo Alckmin. E eu não estou falando mal das pessoas, eu estou dizendo, é o que está acontecendo aí. Eles não sabem, mas agora querem mudar a Constituição para um semi-parlamentarismo, porque a maioria no Congresso eles acreditam que eles vão ter, por quê? Se o povo tem um sinalizador da eleição majoritária para presidente da República, isso não é o mesmo sinalizador para a eleição para deputados e senadores. Então eles calculam o quê? Se nós não temos possibilidades de ganhar a presidência da República, vamos alterar o sistema de governo, para que o eleito tenha uma dependência muito maior do que a dependência que já tem hoje. Tanto assim é que para ter voto, libera isso, libera aquilo outro, vai fazendo acertos para conquistar voto. Então, vamos lá, para vocês todos que eu vejo aqui, né, que são muito jovens, não é isso? Vocês estão defendendo o futuro, não é isso? Aliás, eu estava brincando, é o seguinte, eu estava vendo um discurso, agora acabou praticamente, vou acabar assim, mais na informalidade. Eu estava vendo o presidente da República, ou então o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, eles dizendo que eles estão preocupados com o Brasil na década de 50, daqui a 50. Não, em 2050 não haverá dinheiro, só a previdência. É uma cara de pau tão grande que eles estão preocupados com o Brasil em 2050. Olha, é de uma cara de pau, não é não? Nós estamos, não, tudo vai ser muito lento, mas se isso não for feito agora, em 2050 não haverá dinheiro para a saúde, para a educação e para a segurança. Na cara de pau. O cara escreveu no Globo uma coisa que é óbvia: pode um governo imoral, inidôneo, desenvolver políticas públicas de interesse da coisa? Até pode. Mas como é que o presidente está com 5%, 4%, odiado pelo povo, e diz que as reformas a trabalhista beneficiam o trabalhador, e a previdência para beneficiar, para ter dinheiro para garantir o pagamento de aposentadorias e pensões em 2050. Nenhum de nós, vocês não estarão, eu acredito que eu esteja também, porque eu vou viver aí uns 150 anos, então eu estarei vendo isso. Vocês não, lamentavelmente. Peço até desculpas por essa convicção, mas é uma cara de pau muito grande. Pô. Aí vocês assistiram aqui a questão da Petrobras. Utilizaram a corrupção para isolar a empresa da opinião pública, para entregar, pô. Mas entregar na cara de pau, porque não tem como. Não, uma análise superficial não se sustenta o que eles estão fazendo. Não tem como sustentar isso lucidamente, que poderia ter uma outra visão, dizer assim, mas pelo preço justo, pelo menos. Nós entendemos, tá bem, mas vai pagar o preço justo. E não, aí o presidente da República vai lá para o exterior, se reúne, vai lá vender o Brasil, cacheiro viajante. E eles dizem que o petróleo está em extinção. Se não explorar logo, vai perder a chance. Tá bem, então é melhor não explorar, porque mantém o preço alto,
Igual na agricultura, a super safra, diminui o preço. Então é melhor preservar o meio ambiente, não retira o petróleo que está lá, mas mantém o preço alto, que ganha a mesma coisa, sem correr risco do meio ambiente. Mas é mentira isso. Nem em 2050, muito mais, o petróleo ainda vai ser. Então quem tem reserva tem uma vantagem competitiva muito grande. Não há por que entregar para diminuir o preço, ou para transferir o controle para os malandros que controlam há muitos anos. Pô. Enfim. Não é? Eu estou aqui falando, prestando uma homenagem ao Saddam Hussein, não é? Assassinado, pô. Muammar Gaddafi. Eu me lembro que eu era novo e o Muammar Gaddafi escreveu o Livro Verde, olha aí. E ele sabe que ele pregava? Uma força de paz a ser constituída por 100 países para invadir os Estados Unidos. Sabe o que ele dizia? O povo americano tem que saber o que é uma guerra no seu próprio território, que produz guerra no território alheio. Nessa confusão agora, e o Brasil ainda não está, árabes e judeus, a decisão para vender arma, pô. A Coreia do Norte, tudo para vender arma. Agora, é guerra no território alheio. Joga ali a profunda divergência, os ânimos acirrados, e vende arma. Lembra da Coreia do Norte? Até o Japão vai entrar já na corrida armamentista, que o presidente diz, não, nós não vamos bancar tudo, eles têm que ir na cara de pau, pô. A gente vê filmes sobre a Síria, ou sobre o Iraque, porra, tudo bombardeado, o povo fugindo, morrendo, fugindo, pô. Uma guerra fomentada por quem? Pô? Então, e nós aqui, vendo tudo isso, o povão na miséria, anda aí debaixo das marquises, a pobreza está entrando, o processo de favelização. Já criminalizaram os favelados. Qualquer um. Hoje, houve um tempo que tinha vadiagem, né? A vadiagem acabou por pouco tempo. Eles prendem suspeitos. Prisão provisória. Prendem o suspeito. O juiz decreta a prisão preventiva e fica lá. Fica preventivamente preso por um tempo superior ao tempo previsto para a pena máxima em relação àquele crime. Fica esquecido lá na prisão provisória. Mas quem é? Está ali, estava vendo o nosso querido Odebrecht. Já está saindo. 2 anos e pouco. Alguém aplaudiu? Aplaudiu. Mas, talvez, né, outras razões daquela prisão. Alguns já saíram, outros não foram. Eu agora, para encerrar, vou falar da minha curiosidade. Nós chegamos a ver o Eike Batista sem peruca. Não é isso? Não chegamos a ver? Está aí sem peruca. Eu agora quero ver o Luiz Fux sem peruca. Vamos, só para alegrar um pouco, porque não dá. Aquele perucão parece um ninho de pombo. Com todo respeito, porque é um supremo, né? Não é isso? O outro não disse? Nós somos os supremos. Então, ver um supremo sem peruca, talvez cause alguma alegria para alguém. Vamos lá. Eu peço desculpas a vocês por essa conversa longa, mas vamos lá. Agradecer muito, está encerrada. Foi adiada? Não. Eu não terei mais como fazer essa palestra esse ano. Não, a questão do enfrentamento da securitização continua. O professor J. Carlos de Assis, eu nem quis ler aqui um certo currículo. Ele tem vários livros escritos. Ele é um economista conhecido. Ele já deve estar na casa dos 80 anos ou mais. Entendeu? Mas eu não terei chance mais, porque nós estamos numa... Semana que vem já termina. Eu não terei como trazê-lo na semana que vem, porque eu fico, tanto que eu coloquei o negócio do 9, aqui 10, podendo deixar meia hora, fazia 1h30,
a da Petrobras emendava com essa, mas não vai dar mais para esse ano, entendeu? É pena, mas eu vou depois ligar para ele, entendeu? Mas eu imagino, eu vou no início do ano que vem tentar combinar com a doutora Maria Lúcia Fattorelli e combinar com ele, porque como é que se diz? Está na mesma visão da dívida, né? Da dívida. Bom, eu não vou falar em dívida, sabe por quê? Bom, está encerrado. Eu vou falar aqui sem